E aí, meu povo, beleza? Olha aí o sexto dia, nosso tempo devocional de reflexão aqui, buscando aprimorar o nosso conhecimento, expandir o nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Hoje o que eu quero compartilhar com vocês é de extrema importância, que é sobre o temor do Senhor, né? A gente tem em Provérbios, ali logo no comecinho, né, no capítulo 1, a declaração de que o temor do Senhor é o princípio da ciência, né? O princípio da sabedoria. E a sabedoria, ela é a somatória, né, do conhecimento com o entendimento, com a prática disso tudo, né? Com o estilo de vida, a forma que a gente se comporta, age e reage na vida. Então a sabedoria, ela é a combinação de todas essas coisas, né? Ter acesso ao conhecimento, praticar o conhecimento e ter entender, né, aquilo que se aprende, absorver e praticar. E ali em Tiago, também no capítulo 1, Tiago diz assim, olha, não fique mal por você estar passando por provações e por dificuldades, porque tem muito proveito, né, nas provações e nas dificuldades. Então você use as dificuldades como recurso, né, para ser aperfeiçoado na paciência, na longanimidade, na perseverança, né? Mesmo porque a esperança, ela é na escala, né, das coisas excelentes, né, ou dos sentimentos, ou atitudes, ou mentalidades excelentes que nós devemos buscar ter para nos manter perto de Deus. Ela está no segundo degrau de 3 degraus, né? É a fé, a esperança e o amor. E aí adiante ele fala assim, mas se você não tem sabedoria, peça, né, com fé. E é muito interessante a gente ver que fala assim, tenha fé pelo menos para pedir essa sabedoria, porque só a sabedoria, o entendimento do propósito de Deus para as nossas vidas é que vai nos proporcionar conseguir ter esperança. Não esperança nas coisas do mundo, não esperança nas conquistas das coisas dessa terra, mas esperança na promessa de Deus, a mais importante que existe, a maior de todas, que é justamente a eternidade ao lado dele. E a eternidade desde já, né, com a nossa mudança de pensamento, com a metanoia, que nos leva a dar importância e buscar coisas que são eternas e não coisas que são passageiras, né? Então, o que eu tiro disso é que, para que eu possa adquirir essa sabedoria, para que eu possa ter essa sabedoria sempre sendo atualizada na minha vida, eu preciso de temor. E esse temor, ele é algo que hoje em dia pode facilmente ser tratado de uma forma bem casual, assim, bem subjetiva, né? Porque nós estamos num tempo e numa cultura onde respeitar o mais velho, respeitar a tradição, respeitar princípios, tem sido uma prática tão antiquada, tão evitada, né? E tudo tem sido tão relativizado que é difícil nós termos uma medida do quanto, até que ponto, né, e em que medida é saudável nós respeitarmos a Deus e a palavra de Deus. Porque aí você pode falar, não, mas espera aí, eu não acho que existe qualquer tipo de questionamento em relação a isso. Mas existe, né? A gente crê que goza de uma liberdade na presença de Deus, que essa liberdade foi conquistada por Jesus e pelos pais da igreja, e que hoje a gente pode, com toda a liberdade, adorar e, né, nos apresentar diante de Deus. Então, Deus não se importa tanto assim com as nossas vestimentas, Deus não se importa tanto assim com a forma com a qual nós nos dirigimos a Ele, né? Como, por exemplo, quando tão frequentemente hoje em dia nós chamamos Deus de você,
a mesma coisa em relação ao tipo de ocupação do nosso tempo, as coisas que a gente escolhe fazer no dia a dia, as coisas com as quais a gente escolhe gastar o nosso tempo muitas vezes, ao invés de investir na presença de Deus. Então, todas essas coisas e muitas outras vão definir, né, através do nosso comportamento e a hierarquia de importância que a gente dá, né, para essas atividades de lazer, distração, redes sociais, esportes, enfim, todo tipo de atividade que demanda tempo, né, o próprio trabalho, né, família e tudo mais. A forma como isso está, o ranking dessas atividades nas nossas vidas vai deixar ali uma marca, né, a certeza do quanto a gente, de fato, respeita a Deus. Porque se nesse ranking não estiver em primeiro lugar buscar a Deus, né, buscar essa sabedoria pela fé, buscar educar a minha alma e sujeitar a minha alma a Deus, por temor, né, por respeito, esse respeito solene, né, esse respeito que é quase que né, um medo, né, um medo de fazer errado, um medo de decepcionar, um medo de não honrar a Deus. E se a gente procurar ser honesto e fazer, por exemplo, esse ranking e ver o quanto que a gente gasta de tempo com vaidade, o quanto a gente gasta de tempo com coisas que são medíocres, passageiras, fúteis, se a gente não tiver honestidade de parar para pensar nisso e parar para enxergar em nossas vidas como que essas coisas estão nesse ranking, né? Cada uma delas, em que ranking elas se encontram, com honestidade, né? Porque é fácil dizer, não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Vai ser através dessa análise que você vai estabelecer se ele está realmente, né? Que você vai ter a possibilidade de enxergar se ele está realmente no primeiro lugar na sua vida ou não. Se ele não está, te falta sabedoria. Se te falta sabedoria, é provavelmente porque você não está buscando com fé. E se você não está buscando com fé a ter sabedoria, dificilmente você vai conseguir ter realmente essa paciência, essa longanimidade indispensável para que a esperança nas coisas eternas possam ser o motor da sua vida, né? E aí é óbvio que nós vamos viver assim uma vida absolutamente superficial, materialista e uma hipocrisia terrível, fingindo acreditar num Deus que a gente, no final das contas, nem ao menos respeita, e sendo só mais um bando de religiosos que diz ser cristão, mas vive como uma pessoa qualquer. Pense nisso